No programa Evolução do Cérebro de hoje, nós recebemos a empresária do ramo de estética e beleza, Lidiane Lima, que vai estar nos falando sobre o que é neuromarketing, quais são as técnicas, como utilizar. Isso é muito importante, porque no mundo de hoje tão competitivo, quem domina essas técnicas tem um diferencial. E tudo isso é estudado a partir daquilo que se aprende em neurociências. Lidiane Lima, se apresente para nós. Olá, eu sou fisioterapeuta, empresária e empreendedora. Desde muito nova que eu empreendo. E também sou uma pessoa bem dedicada a aprender, porque o aprendizado ele é contínuo e o conhecimento é imparável. E cada vez que a gente adquire mais conhecimento, a gente vai adquirindo um pensamento crítico, a gente vai moldando o comportamento. E confesso também que eu estou estudando muito sobre pessoas, sua evolução ao longo dos tempos. É preciso entender de pessoas antes de entender do meu negócio, antes de entender sobre vendas. Pessoas precisam de pessoas. Eu já gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui no programa, A Evolução do Cérebro, um programa de grande magnitude, assim como é o cérebro. E fico muito honrada de falar sobre esse tema de grande relevância, neurovendas, neuromarketing. Quanto mais eu exploro esse tema, mais eu compreendo sobre mim. Pode não parecer ter essa relação, mas é autoconhecimento. E está super em alta, né? Você falou em evolução, né? Em neurociência. Nos fale um pouco sobre o que é neurociência. Bem, neurociência é o progresso de estudos do sistema nervoso e das suas funcionalidades. Como que ele se desenvolve, suas particularidades, como que ele se adapta às experiências e aos comportamentos vividos e aprendidos. Isso envolve o cérebro quanto às suas funções biológicas, comportamento, aprendizado, a forma de pensar, a forma de sentir, a forma de agir e o comportamento humano, que é muito importante. Então, ou seja, são várias áreas da vida do ser humano. E a neurociência tem vários campos de atuação. Neurociência comportamental, afetiva, cognitiva, neuropsicologia, neuroanatomia. Já pensou a evolução do cérebro quando a gente pensa que ele se desenvolve com novos impulsos neurais através dos comportamentos vividos? Isso é uma grande evolução. É a mente humana podendo ser programada e reprogramada. É o externo influenciando o externo. É o cérebro se adaptando às mudanças. Desde o século XVII, a gente tem um estudioso, René Descartes, que ele já falava que o cérebro influenciava o comportamento. No século XX, a gente tem o pai da neurociência, o Santiago Ramon, que ele fala, né, que é um médico que falava muito sobre o estudo do cérebro. E na década de 40 e 50, no Brasil, a gente já teve vários estudos sobre isso. Então, ou seja, realmente é uma evolução para a ciência. Muito bom. Interessante ouvir tudo isso. E como aplica isso com vendas? Então, antes de tudo, eu preciso conceituar vendas, que é a pessoa se apresentando para vender uma solução. O processo de compra é um processo de decisão. Então, quando eu uso inteligência em vendas, eu estou ajudando o meu cliente a comprar. Porque o cliente, ele quer uma solução para os seus problemas. Ele quer praticidade, ele quer economizar tempo, ele quer vivenciar experiências únicas. Ele precisa entender quais são as motivações da compra do cliente. Se é por vaidade, se é por pertencimento, se é por autoestima, se é por segurança. É extrair toda a sua necessidade. Quando ele faz isso, eu sei que o processo é mais complicado, mas ele consegue direcionar melhor uma venda. Então, ou seja, ele precisa ter uma escuta ativa, fazer uma leitura do cenário e identificar se a solução que ele vai oferecer para o cliente é a solução perfeita, é a solução ideal. Porque com isso, ele também vai conseguir fidelizá-lo. E diante de todo esse arsenal
de informações que foram dadas pelo próprio cliente, quando ele se torna um excelente perguntador, ele consegue usar estímulos e gatilhos mentais certos para fazer uma venda bem-sucedida. E a venda, ela não é puramente racional. Por isso que é importantíssimo criar conexões reais com o cliente, construir pontes para que construa uma relação. O cliente, ele compra você, ele consome você, você que representa a sua marca. É se identificar realmente com o vendedor, criar aquela conexão forte que a gente chama de rapport. E uma vez que você tem tudo isso junto à técnica, porque venda tem técnica associada às estratégias relacionadas ao comportamento do ser humano, você tem vantagem mercadológica, você tem vantagem competitiva para fazer uma venda de sucesso. Interessante, né? Porque na consciência popular se acha que para ser vendedor basta apenas a pessoa ter um bom papo, né? E nós vemos que existe toda uma ciência, exatamente. Toda uma técnica estudada a partir disso. E as empresas têm investido muito nesses cursos, nesses treinamentos com as suas equipes de venda, né? Exatamente. Muito que se tem visto falar sobre isso, estudando o comportamento humano, dando treinamento, porque a gente precisa entender de pessoas. Cada cliente, ele tem um comportamento. A gente tem aquele cliente mais conservador, a gente tem um cliente que ele mesmo vai te dar as respostas sem você fazer muitos questionamentos. Então, a gente tem vários tipos de cliente. Então, o que a gente tem que fazer? Fortalecer a nossa marca, saber o produto que você está oferecendo e atender a necessidade do seu cliente, porque assim é muito mais fácil de fidelizá-lo. Porque informações, o que mais tem hoje? Concorrente. Você não tem concorrência quando o cliente pensa em comprar e a única pessoa que vem à mente dele é você. Porque isso não é sobre o produto ou serviço. Isso é sobre quem está vendendo. Uma vez eu recebi um representante de laboratório no meu consultório e ele estava acompanhado de uma equipe, mais 2 pessoas, que me chamou a atenção porque elas estavam com um tablet ali, marcando um monte de pontos. Eu perguntei, olha, eu parei a apresentação dele e falei assim, eu queria saber o que é que vocês estão fazendo. Despertou a curiosidade. Já tinha acontecido isso anteriormente com outros laboratórios. Ela falou, não é nada não, o senhor não se preocupa não. Eu falei assim, não, eu quero saber. Vocês estão aqui na minha sala, eu recebi vocês bem e gostaria de saber o que é que vocês estão marcando. Ela falou, nós estamos marcando o seu perfil. E aí havia ali mais de 30 quesitos, onde elas estavam descrevendo qual era meu perfil. E colocava desde o modelo da sala, se a sala era com móveis antigos, a maneira que eu recebia. Então estavam descrevendo exatamente o meu perfil. Claro que eu fiz uma brincadeira. Eu falei, olha, muitas das informações que vocês estão dando aí não vai corresponder a mim, porque eu estou numa sala que não é minha, de um colega. Uhum. E esse aqui é o perfil deles. Né? Eu falei, como? E como que é o consultório do senhor? Vamos lá, vamos ver isso. Então, as empresas, já há muitos anos que vêm investindo, principalmente grandes empresas, chama atenção a maneira como eles querem conhecer o seu cliente, querem ter o perfil do seu cliente, né? Mas a empresa aplica isso para si mesma? Como ela faz o diagnóstico situacional dela diante das suas dificuldades, utilizando a neurociência? Antes de te responder, só complementando a sua informação que você relatou, isso é um atendimento personalizado. Você identificar a necessidade do cliente, saber o perfil dele para você se comunicar melhor, para você saber como que você vai conduzir uma negociação. Agora, já sobre o diagnóstico situacional, excelente pergunta, porque se eu quero avançar e ir para o próximo nível, eu preciso saber onde que eu estou hoje.
qual a minha posição no mercado. Então, eu preciso fazer uma análise de todo o cenário, de toda a situação. Eu preciso saber como que é o meu produto, meu serviço. A minha equipe está alinhada com os valores da minha empresa, com a minha cultura? Se não tiver, as coisas não vão andar. Qual é o propósito da empresa? Quais que são os objetivos? Eu tenho metas? Elas estão bem definidas? Elas são claras para toda a equipe? Porque a meta, aquilo que não pode ser mensurado, não pode ser melhorado. E os indicadores também são muito importantes. Por quê? Os indicadores que vão direcionar comportamento. Quais as ferramentas eu uso? Ferramentas tecnológicas. Eu tenho uma gestão de relacionamento com o cliente? Porque o pós-venda, isso é importantíssimo. Eu não preciso só do cliente numa única oportunidade. Eu tenho que fidelizá-lo. E, para isso, eu tenho que ter um pós-venda impecável, que é o que muitas empresas pecam nesse quesito. Como que é o canal de prospecção? De que forma esse cliente vem para mim? É por indicação? É através de uma rede social? E esse cliente, ele vai passar por um filtro. Então, como é que eu vou converter esse cliente que chegou para mim para que eu efetue a venda? A sua marca, ela não conversa com todo mundo. Então, eu preciso ter um público bem qualificado, uma audiência qualificada, para eu saber a comunicação ideal para atingir esse meu público. Então, tudo isso vai me direcionar como estratégias para que minha empresa vá para o próximo nível. Interessante. Então, nós temos a utilização da neurociência nas vendas. Exatamente. A partir da observação de qual é o cliente, de como esse cliente procede, então qual a preferência, qual produto utilizar, e para isso, primeiro tem que ter a própria equipe de venda, a própria empresa, todos os setores alinhados na cultura da empresa, envolvendo a questão de como lidar com as pessoas, né? Exatamente. E outra coisa muito importante é que, às vezes, eu preciso demandar, mas a equipe, ela tem que estar dentro do perfil. Porque, às vezes, eu tenho um funcionário que ele não é bom nisso, mas ele é bom em outra coisa. Então, eu tenho que ter quem capta esse cliente, quem faz a venda, e não é a mesma pessoa que vai dar continuidade no pós-venda. E uma vez eu ouvi de um especialista que grandes empresas têm quem pega a onça e quem faz o operacional. São áreas diferentes. Então, eu tenho que segmentar. Da mesma forma que eu tenho que segmentar o meu cliente. Eu tenho aquele cliente potencial, aquele cliente morno e aquele cliente frio. Mas, às vezes, o cliente não comprou de mim, mas ele é muito bom em me indicar. Então, a gente tem que enxergar potenciais em qualquer pessoa. Mas, lembrando que eu não vou conversar com qualquer público. Então, veja bem, hoje a orientação de uma empresa para a sua equipe de venda é não subestimar o cliente. Exatamente. Que mesmo que esse cliente ele não seja exatamente um comprador, mas ele tem o potencial de estar divulgando a marca bem ou mal, de acordo com a receptividade que ele teve, com a atenção e do que lhe foi dito e como foi dito. Exatamente. Por isso também é importante, eu costumo dizer que sorrisos abrem portas. Quantas vezes a gente vai comprar algo e o vendedor, ele... Está ali de cara amarrada. Exatamente. Você fica constrangido em estar querendo comprar alguma coisa. Fica parecendo que é um favor. Então, por isso que é muito importante que a equipe esteja alinhada.
a cultura da empresa. Agora eu entendo isso, porque é muito normal você entrar em lojas de grandes marcas, mesmo de produtos grandes como compra de carro ou coisas assim, e as pessoas que estão ali recebendo uma falta de empatia impressionante, como se estivesse fazendo um favor, com má vontade de responder. Eu já presenciei isso muitas vezes, já achei que aconteceu comigo. Sim. E aí vem o trabalho da empresa de estar preparando essas equipes, essas pessoas, né? Exatamente. Se deixar fazer do jeito deles, a pessoa vai trazer os problemas de casa para o trabalho, né? Você diria que isso, dentro da cultura da empresa, isso faz parte do treinamento? Sim, com certeza. E o gestor, ele tem que saber identificar isso. Os gestores. Porque uma vez que o funcionário não está alinhado, não vai conseguir uma evolução do seu negócio. Todo mundo precisa ter o mesmo pensamento. Propósito. Se o vendedor ele não tem um propósito, todos temos uns sonhos, mas tudo se passa pelo propósito. Se ele não tem um propósito pessoal, por isso também que é importante que você saber qual o sonho do seu funcionário. Isso é importante, porque você pode ajudá-lo a construir o sonho dele. Ele, financeiramente, economicamente falando, ele precisa da sua empresa para realizar o sonho dele. Todos temos sonhos. E isso, quando você deixa claro, todos vão juntos. A engrenagem funciona. Porque a gente precisa de pessoas. Ninguém faz um negócio sozinho. Hoje, a moeda social mais forte é o relacionamento. Quando você fala isso, eu como médico psiquiatra, o meu olhar é em cima de um outro aspecto das pessoas. O que ao longo desses anos eu entendi com as queixas que me são trazidas, geralmente do ambiente de trabalho. Todo mundo sabe que nós estamos vivendo a era do mimimi. Sim. Então, assim, o gestor ele vive pisando em ovos porque se ele fala alguma coisa com um membro da equipe em uma reunião, pode ser considerado assédio. Se ele fala em particular, pode ser considerado assédio. Me chamou na sala para me falar isso, qual o objetivo, por que não falou na reunião. Então, hoje o trabalho de um gestor de estar identificando a pessoa que vai ser problemática para a equipe, na linguagem popular, a maçã podre, começa pela capacidade que esse gestor vai ter de utilizar a neurociência, todas as suas técnicas, você falou aí em testes neuropsicológicos e tudo mais, para estar identificando. Então, hoje as empresas têm isso numa importância grande. Sim. Ao mesmo tempo, me chama a atenção que várias empresas, apesar de já ser lei, de ter que cuidar da saúde mental do trabalhador, não consegue estar observando certos aspectos do cuidado desse trabalhador, né? Onde se confunde o propósito da empresa com a capacidade individual do indivíduo de estar lidando com aquilo, né? Sim. Eu recebo muitas pessoas buscando atestado para se afastar. Eu tenho sempre essa preocupação de tentar entender se realmente aquele estresse que é alegado para mim, é informado, se ele advém de um ambiente de trabalho tóxico, de um chefe tóxico, ou se é a própria limitação da pessoa não conseguindo lidar com o cumprimento de metas das empresas. Muito interessante isso. A neurociência realmente hoje está avançando nas empresas, começando o dever de casa, preparando a sua equipe, entendendo a sua equipe, cuidando da sua equipe, para que ela possa assimilar isso e levar para fora para conseguir fazer essas vendas e tudo mais, né?
utilizando de técnicas. Olha, muito bom. Agora, nós falamos da importância desse diagnóstico e o que precisa para uma venda ser bem sucedida. Já que essa equipe está qualificada, está preparada, está cuidada, mas aí ela precisa colocar em prática. Como ela vai colocar isso em prática? Como ela vai conseguir fazer essa venda ser bem sucedida? Só complementando a fala anterior, quem reclama de meta alta, é porque as habilidades estão baixas. Ou você aumenta suas habilidades ou você diminui seus sonhos. E para uma venda bem sucedida, primeira coisa, a gente precisa conhecer a regra do jogo. Você tem que ter expertise no seu negócio. Não adianta uma área que você desconhece tentar ser um best-seller em vendas. Transforme a forma como você vende. Hoje tudo é conexão. As pessoas se identificam com você. Quando ela pensar em comprar, ela tem que pensar em você e não no concorrente. Muito importante, venda valor. Porque se você não vender valor, a única coisa que você vai ter para negociar é preço. Desperte a emoção, sentimentos naquilo que você está vendendo. Coloque emoção para vender e desperte isso no seu cliente. Reconheça seus ups, seus downs, reconheça suas fraquezas e treine suas habilidades. Uma vez que a gente reconhece a nossa fraqueza, a gente vai entender perfeitamente que quem domina tudo é você, é a sua mente. Isso é autoconfiança. Se você se posiciona com o seu cliente, você tem a capacidade de se posicionar diferente com esse cliente se você confia em você. Outra coisa muito importante é a abordagem. A primeira impressão, ela não dá a segunda chance. Uma apresentação, ela tem que falar por você mesmo na sua ausência sobre o seu negócio. Você tem que ser aquela pessoa, aquele vendedor que em qualquer lugar as pessoas vão ter uma tranquilidade de te indicar. São coisas que vão construindo a forma de vender. Também a gente tem que pensar que o aprendizado é contínuo. Ninguém sabe tudo. Então, sempre eu tenho que buscar soluções perfeitas para atender o que o cliente precisa. E isso faz parte de venda bem-sucedida, de uma venda de sucesso. Lidiane, então você nos traz as informações de que para uma empresa caminhar bem, começa por treinar bastante a sua equipe, cuidar da saúde mental da sua equipe, distinguir quem vai bem no quê, para que eles conheçam bem o produto, saibam como se aproximar dos potenciais compradores, tenham cuidado com aqueles que, mesmo que não vão comprar, estão relacionados de alguma forma à marca, poderão divulgar, poderão indicar para os amigos ou poderão falar mal também, dependendo da maneira como é feito esse contato com esse cliente. E conhecer muito bem o produto. Agora, como fazer com que essa equipe desenvolva uma mentalidade de sucesso? Primeira coisa é senso de merecimento e pertencimento. O que você vive hoje não é 1% do que você pode alcançar. Só que para isso é preciso o quê? Foco e disciplina. Segundo, seja seu maior fã. Só você sabe o valor emocional de cada conquista. Tenha autorresponsabilidade. Quem conduz, quem está no controle da sua vida é você. A qualidade dos seus pensamentos, você é responsável dos seus sentimentos e principalmente do seu crescimento. Quando você compreende e assume a postura de que você é quem direciona e controla a sua vida, você vai conseguir escrever o seu caminho.
é ser autor da própria história. Muito importante, não se vitimize. Pessoas de sucesso, elas não ficam culpando o sistema, os outros, não ficam à mercê das circunstâncias. Não fica com justificativas. Não, elas fazem acontecer. Buscam as soluções das dificuldades. Exatamente. Tem pessoas que têm 3 problemas para uma solução. Não espere as oportunidades ideais. Faça-as. Cria a sua oportunidade, cria o seu momento, não é isso? Exatamente. Transborde na vida das pessoas. Não seja apenas mais um. Faça diferença. Não é fazer mais do mesmo. E isso não está relacionado a não saber falar não. A gente tem que saber, muitas vezes, falar não. E o não precisa de justificativa. Tem um autor americano, eu gosto muito dele, Malcolm Gladwell. Ele escreveu um livro falando sobre essa questão do sucesso, onde ele colocava com muita ênfase que, além dessa disposição, vem também o treinamento. Então, ele citava o caso dos Beatles, a banda famosa, para os jovens que não conhecem, que foi o maior sucesso do mundo inteiro nos anos 60. Eles eram campeões de venda de música e tudo mais. O que o Malcolm falava a respeito deles? Que antes dessa banda explodir no sucesso, eles tocaram durante um período de 5 anos em boates, onde eles tocavam juntos, várias horas, tinham as horas juntos para ensaiarem, prepararem as suas apresentações, e aí, depois de todo esse período de mais de 10 mil horas de treinamento, de trabalho, eles, com as suas músicas, começaram a explodir. A empresa, muitas vezes, não vai ter esse tempo de treinar as pessoas assim. E se aponta alguma solução também para essa falta de treinamento? Hoje, os cursos rápidos, os pequenos pós que se fazem de venda, consegue? Hoje, o tempo está numa volatilidade muito grande. Então, a gente tem cursos rápidos. Tem como a pessoa ter conhecimento de uma forma rápida. A internet hoje tem várias informações, só que é preciso filtrar o que ouve, o que a gente vê. Porque esse boom de informações, a gente acaba ficando confuso. Por isso que a gente tem que saber ter referências do que buscar. Mas também faz parte de uma mentalidade de sucesso da empresa não parar de sonhar. Uma vez que você atingir um sonho, crie novos sonhos e cada vez mais altos. Então, isso seria a mentalidade de sucesso, não parar de sonhar. Exatamente. Seja grato pelo que você tem hoje. Gratidão abre portas e escancara janelas. Seja grato, não se sinta satisfeito. Exatamente, porque na zona de conforto não tem crescimento. E se você está confortável aonde você está hoje, é porque você parou de crescer. Muito bom. Inteligência é atitude. Resultado é ação. No programa de hoje, nós tivemos a oportunidade de escutar a empresária, empreendedora Lidiane Lima, que nos fala sobre as questões relacionadas a vendas, ao sucesso, a como lidar com as suas equipes e muitos outros temas que ainda precisamos desenvolver. Lidiane, já fica aqui o convite para que nós possamos continuar essa conversa tão interessante em uma outra oportunidade. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. E realmente é um assunto que tem muita coisa aí para a gente falar. Obrigado.